né? Onde quer que você esteja, o nosso abraço, o nosso carinho. Estamos no oferecimento do Super Parque Verde, Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, Sindicato Rural de Cascavel, com a gente também, um abraço ao Paulo Orso, toda a diretoria do Sindicato Rural de Cascavel, que atende também Santa Teresa, Lindoeste, toda a região. Panificadora Vita Plus, a Mic Oeste, seu Celso Bevilacqua, aquele abraço. Lembrando que tem o livro do Dr. Marlos Merck, sobre a mudança na lei trabalhista, que entra em vigor agora no próximo sábado, dia 11 de novembro. Saiba mais comprando o livro a preço especial na Mic em Cascavel, hein? Através do telefone 30365636. Constrular materiais de construção, vamos sortear a tinta para pintar a sua casa. São 4 galões de tintas nesse Natal, hein? Vamos reformar a sua casa por conta da Antena 93 e a Constrular Materiais de construção aqui em Santa Teresa. Pizzaria Ricane está de aniversário 5 anos e tem pizza todos os dias aqui na programação 93,9 FM. Rede Master Farma, Farmácia Farmaluz, tem vários brindes já no Natal premiado, hein? A cada R$30 em compras, você vai ganhar o cupom para concorrer a uma TV 43 polegadas, um forno elétrico, uma grill, uma sanduicheira e muito mais para você na Farmaluz, na Praça Central de Santa Teresa do Oeste. Máximos Odontologia Avançada em Cascavel, pertinho da rodoviária, lá no Alto Alegre, na Rua Curitiba, esquina com a Rua Paraguai. Máximos Odontologia, abraço doutor Leonardo, a Michele e toda a equipe aí também, né? Obrigado pela audiência. Telefone 30390900. HC Móveis em Santa Teresa tem uma geladeira de R$2.100 para você também neste período de férias, de festas, né, no final do ano. Você concorre a uma linda geladeira na HC Móveis e HC em Santa Teresa. Visite, deixa o nome e telefone, boa sorte, eu mando o WhatsApp para antena. E a Ideal Paver, vamos sortear aí uma casa pré-moldada de 42 metros para você, toda a parede, né, com os palanques aí, enfim, né, vale a pena ficar ligado na antena 93,9. Um abraço, Miguel Porfírio, em Cascavel, nos acompanhando também. Miguel Porfírio, lá no São Cristóvão, todo o pessoal. E nós estamos recebendo uma visita muito importante na Antena 93 nessa manhã de domingo. Ele que retornou depois da primeira visita, que é o Edson Vasconcelos, presidente da SIC Cascavel, Associação Comercial e Industrial, presidente do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel e também vice-presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Edson Vasconcelos marcando presença nessa manhã de domingo aqui na antena. Está aqui o Beto da Autoelétrica, está aqui o Walter da Renostro, pessoal marcando presença por aqui também. E Edson Vasconcelos, vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da região metropolitana de Cascavel, que Santa Teresa inclui aí, quer dizer, vários municípios da região, né, também. E o desenvolvimento de Cascavel. Bom dia, presidente. Bom dia, Lorival, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Miguel Porfírio, amigo nosso lá também de Cascavel. Estamos aí, visitando aí o nosso companheiro aí. Pois é, boas-vindas, Edson. A gente falava aqui do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, mas a própria SIC, Associação Comercial, tem debatido vários assuntos de interesse da nossa região oeste do Paraná, que quando se fala em oeste, desde Foz do Iguaçu até Laranjeiras do Sul, enfim, vários municípios, né, atingindo aí principalmente Guaíra, Cascavel, Toledo, Santa Helena e os demais municípios que estão em todo esse oeste, né? São mais de 50 municípios na região da Cassiopar, da própria MOP, da Associação dos Municípios do Oeste. E o senhor, como presidente do desenvolvimento de Cascavel, são 65 entidades formadas, começando aí pelo G8, que trabalharam o projeto 2030, né, 2030, é um projeto de futuro para 40, 50 anos pela frente, que não é aquela questão só de uma gestão, né? Aliás, não tem partido político, né? O prefeito apenas é o gestor do que os senhores fazem o planejamento. Pelo menos esta é a ideia, né, não, presidente? Sim, eu tô na verdade admirado com a tua destreza com esse celular, mexendo na mesa, falando. Você viu aqui? Tem que ser preparado, hein? Aqui parece a reunião da SIC, né? Aquela correria. Já estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, está na internet também, estamos no Brasil e no mundo, né, presidente? Bom, o conselho, na verdade, ele vem para preencher quase que uma falha da comunidade quando ela deixa tudo na mão do governante do Poder Executivo. O Poder Executivo, ele é eleito, mas quando eleito ele começa cumprindo já as promessas do passado, é um grande bombeiro, apagando incêndio, né? E ao longo do tempo, o Brasil mostra, não só pelo aquilo que a gente passa pela região, mas todos os problemas que a gente tem no Brasil são faltas de planejamento de médio e longo prazo. Um exemplo, a falta de água em São Paulo,
obras estruturantes, sequências de obras de transição de governo, de um governo para o outro. E também, Lorival, a participação da comunidade como sociedade organizada. Existe um cientista político, que eu já citei ele várias vezes e continuo citando, ele é uma referência para mim. Gene Sharp, as obras deles virou patrimônio da humanidade. Ele tem um livro que se chama Da Ditadura à Democracia. E ele fala que o primeiro passo para uma ditadura é quando a sociedade organizada ela some do mapa. Então, um ambiente perfeito para um ditador é quando a sociedade deixa de se apresentar. E a sociedade ela não pode se apresentar pelo indivíduo sozinho. O indivíduo sozinho não é ninguém. Mas quando ele se aglomera e eles começam a se representar por classes, como a igreja, como a sociedade rural, que você falou aqui, como as entidades de classe empresarial, de classes profissionais, elas vão se achando e vão procurando espaço na sociedade para cada um defender um pedacinho do seu interesse, e nessa defesa ampla você consegue ter um equilíbrio. E esse equilíbrio não só ajuda o poder constituído, democrático constituído, aquele poder de ordem, mas ele também ajuda você não deixar criar um tirano. E esse livro dele funcionou e funciona como manual em vários países, inclusive o Egito diz que se usou muito como base agora na quebra daquele governo ditatorial, para não se deixar montar ditaduras. E nós, na verdade, o que praticamos é um pouco disso, tentar trazer a sociedade organizada não só a participar, mas também a sua responsabilidade. Quando você senta com a sociedade organizada e começa a trazer os problemas do futuro, Lorival, você começa a perceber que não são fáceis de resolver. Como é que se resolve uma saúde? Nós passamos um ano lá conversando sobre saúde e o pessoal descobriu que falava só sobre doença, tratar a doença. E no fundo, o que se descobriu depois de um ano de debate, que não é fácil, só com especialistas, é que para você ter um futuro melhor, não é gastar mais dinheiro em doença. Não adianta você tratar a doença. É você preparar a sociedade do futuro a cuidar mais da sua saúde. Investir na saúde. E o próprio ministro Ricardo Barros, que é aqui do Paraná, um dia ele numa entrevista falou, olha, a matriz de investimento do Ministério da Saúde está errada. Não tem fim. É 80% do recurso tratando da doença, que é quase irreversível. Um ser humano doente, ele tem muita chance de não conseguir mais sair da doença, dependendo da doença. Mas se você investir na saúde e na prevenção, e até o exercício do conselho foi tirar uma fotografia do futuro, a fotografia do presente é todo mundo no SUS. Pouca gente numa praça fazendo exercício e a maioria comendo mal. E essa fotografia do futuro seria pouca gente no SUS e muita gente na praça, muita gente comendo bem, e muita gente fazendo exercício. E as empresas podem ajudar com isso, as entidades podem ajudar com isso, porque isso não é só política pública. Isso é política da sua empresa, é política da comunidade, é um planejamento urbano privilegiar para o cara ir trabalhar de bicicleta ou de a pé ou fazer uma caminhada. Então é uma mudança também da concepção social. Quando a gente fala de começar a debater os problemas do futuro, você descobre que o prefeito sozinho não pode e não vai conseguir fazer nada. Porque ele foi eleito para cumprir promessas que já não estão sendo feitas, problemas do passado, asfalto, rua, água, saneamento, uma escola ou outra. Ele não vai ter condições de pensar numa escola, de como a gente precisa de uma escola do futuro. É um exercício fantástico, Lorival. O Conselho de Desenvolvimento, eu acho que se consolida cada vez mais como uma ferramenta necessária em cada comunidade. Pois é, estamos conversando aí com o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, presidente da ASIC, Associação Comercial e Industrial, com mais de 13 mil empresas associadas em Cascavel, né, e também vice-presidente da FIEP do estado do Paraná, que representa todo o setor industrial, Edson Vasconcelos. E falando sobre Conselho de Desenvolvimento, muita gente nos acompanha em vários municípios, então o que o presidente está falando é o seguinte, o prefeito ele fica apenas 4 anos, já perdemos um, ou seja, um ano já foi. Se foi aproveitado ou não, já foi um ano. Falta só 3 e daqui a pouco vai ter eleições novamente. Então, quer dizer, o Conselho de Desenvolvimento se planeja com as entidades, igrejas, associações de moradores, sindicatos, cooperativas, associação comercial e industrial, enfim, todas as entidades organizadas, desde a agricultura, com o comércio, servidores públicos, enfim, todos os segmentos, planejando para 20, 30, 40, 50 anos pela frente,
Então é isso que nós precisamos pensar, em cada cidade fazer esse planejamento estratégico. Em Maringá deu muito certo, em Foz do Iguaçu também, e Cascavel, há quanto tempo os senhores já pensam isso e já estão planejando, presidente? O Conselho de Desenvolvimento, na verdade, Lorival, ele veio um raciocínio crescente que começou até lá atrás, antes de 2000. Teve vários movimentos em Pensando Cascavel, Repensando Cascavel, mas ele vinha com dificuldades, até porque não vai funcionar nenhum conselho se a sociedade organizada não ocupar esse espaço. Esse espaço não é de um ou de outro pensador, é de uma comunidade representativa por entidades. Inclusive, no conselho não se pode lá um indivíduo vir sem ser indicado por uma entidade. Ele tem que representar um grupo de pessoas. Porque senão você enche um salão de eventos aí com 100 pessoas que cada um pensa por si. Ele tem que representar um grupo de pessoas. E isso veio criando corpo, veio se amadurecendo e as cidades vão vendo cada vez mais que elas vão perdendo recursos, vão perdendo eficiência. As gestões políticas, elas são muito agressivas, porque o poder ele é um assédio, ele é uma droga, vamos dizer assim, que enaltece o ser humano, e começa uma briga pelo poder e fica secundário, de repente, em muitos locais, fica secundário o objetivo da comunidade, e a comunidade cada vez mais esquecida. Mas em 2011, o ex-presidente da federação, Rodrigo Rocha Loures, veio a Cascavel e deu um presente a Cascavel. Deu consultores e deu suporte para a Federação das Indústrias iniciar esse trabalho de consolidação de um programa chamado Cidades Inovadoras. Sentava com a sociedade organizada e trabalhava ali alguns temas. Na época foram 7 temas: saúde, educação, transporte, mobilidade, entre outros. E de lá para cá veio crescendo, e nós tivemos em 2015 uma mudança no estatuto para ficar muito próximo de Maringá. Porque aquele Cascavel do futuro que o Rodrigo nos presenteou como Federação das Indústrias, ele puxava muito para o lado social sem saber de onde vinha o desenvolvimento. E Maringá se preocupou muito e sempre se preocupou com o desenvolvimento. Você tendo desenvolvimento econômico, claro que não a qualquer preço, então nós não queremos qualquer indústria de qualquer forma que tire qualidade de vida da nossa comunidade. Mas se você não tiver um emprego, você não tem a oportunidade de gerar o desenvolvimento social. Eu insisto que nenhuma regra, nenhuma família sustenta cumprir Constituição passando fome. Um filho passando fome leva um pai a fazer bobagem. Então, se nós não tivermos a oportunidade, a geração de emprego, é só isso que pode salvar o país. Não é nenhum tipo de ideologia, de esquerda ou de direita, tudo bem? O que pode salvar o país são as oportunidades, é o desenvolvimento, é um homem se sentindo útil, podendo produzir. É isso que pode salvar. E nesse momento nós conseguimos trazer uma mudança no Conselho e trouxemos daí o Conselho de Desenvolvimento Econômico sustentável, porque nós temos que ter a sustentabilidade nessa geração do desenvolvimento. E o que é interessante é que esse Conselho de Desenvolvimento Sustentável, ele não foi uma iniciativa de um governante, ou do prefeito, ou de vereadores, mas sim partiu realmente da sociedade organizada, sem nenhum partido político. Quer dizer, eles fazem parte também como gestores, mas como membros, né? Quer dizer, eles têm também que ouvir toda essa demanda, todo esse planejamento. E sem pressa, né, presidente? O interessante é isso. Não tem aquela afobação que já vai terminar o mandato. Quer dizer, os senhores trabalharam há muitos anos. E a gente percebe aí grandes bandeiras, como o aeroporto regional, a própria Ferroeste e grandes projetos realmente para o desenvolvimento. Então não é um projeto de gestão, um projeto de governo, mas sim um projeto de Estado realmente, né? Quer dizer, permanente. A mudança do perfil econômico, o senhor que tem empresa, quem tem empresa sabe disso, de algum tempo atrás nós tínhamos pessoas de Toledo preocupadas com a duplicação da estrada para Cascavel, porque poderia perder alguém que fosse comprar em Cascavel, deixando de comprar em Toledo. Hoje, o meu filho, o filho de qualquer um, está comprando pelo celular no Submarino, vem da China. As lojas nos Estados Unidos, no ano passado, do varejo, foram as que mais sentiram a evolução do mercado, a evolução do desenvolvimento. Quem tem um funcionário com uma lojinha está sentindo na pele a concorrência da internet. Se um prefeito ficar preocupado com isso, provavelmente ele não vai conseguir dar demanda daquilo que a sociedade teoricamente elegeu ele para tampar buraco, para fazer escola, para cuidar da educação e da saúde. Agora veja como o perfil econômico da nossa região é sensível a esses tipos de transformação.
Nós somos uma região extremamente agrícola. O nosso valor agregado do nosso produto é extremamente pequeno, que um pedágio impacta tanto. Nós brincamos que nós temos uma região no oeste aqui para falar de valor agregado e do próprio oeste. Nós temos o seu Luiz Dona Dulce, que é da Praia de Dona Dulce. 1 quilo de remédio dele vale muito dinheiro. Passa de 100 mil reais o quilo. 1 quilo de soja é R$1 o quilo. 1 quilo de concreto armado é R$1 o quilo. Você pega São Paulo, o valor agregado do produto é muito alto. O fluxo de gente, o mercado é muito alto. Muito obrigado. Se nós, como sociedade, Lorival, não começar a pensar e refletir sobre o comércio, sobre o capital tecnológico, o empregado, o colaborador, o aluno que a gente precisa do futuro, e de como transformar o nosso material primário em valor agregado, o prefeito não vai conseguir fazer isso. E nós vamos ficar refém do mundo. E daqui a pouco chega uma situação que uma região tão rica como a nossa, um exemplo como deu a carne fraca, ou o próprio Oeste de Desenvolvimento agora lutando tanto pela sanidade, se nós tivéssemos uma quebra de barreira de compra de venda internacional, nós tínhamos 30, 40 mil desempregados na noite por dia aqui. Nós temos que olhar o desenvolvimento com responsabilidade. O prefeito tem que estar junto. Ele precisa estar junto. Os governantes, os deputados precisam estar juntos. Dentro do conselho a gente fala, eleger um deputado é fácil. E depois de 4 anos vir lá e falar, pô, você sumiu, não sumiu. A nossa responsabilidade não é só ajudar a eleger, é exigir que toda sexta ou sábado ele esteja com a gente pensando nesses problemas de cada região. Porque também é responsabilidade nossa puxar a orelha dele quando ele precisa vir olhar o que está acontecendo com a gente. Nós precisamos entender o porquê que falar de desenvolvimento, fora só o prefeito, fora só o governador, é tão importante para as regiões. A região metropolitana é um debate que o prefeito vai pegar se ela for implementada. Mas se a comunidade não participar, nós vamos falar só de transporte público e de saneamento. Porque o prefeito foi eleito para ser cobrado disso, para ser cobrado do posto de saúde. Agora, quem que vai falar de um polo regional? É isso que é importante para nós no Conselho, irmão. Maravilha, agora são 9 horas e 17 minutos, 9 e 17. É o programa Roda de Chimarrão, música, entretenimento, mas sempre temos alguns assuntos importantes para o desenvolvimento de toda a região. Então você que está aqui em Santa Teresa, Cascavel, toda a região oeste ou sudoeste do Paraná, estamos falando de um assunto muito importante, não é questão política partidária, mas é a política realmente do desenvolvimento. E o presidente da SIC Cascavel, né, Associação Comercial e Industrial Edson Vasconcelos, como os demais integrantes da diretoria, não tem assim uma luta por um partido político, ou só o prefeito, ou só o governador. Pelo contrário, cobra de todo mundo, mas de uma forma responsável. E esse exemplo serve para todos nós. Então, quando o senhor fala dessa questão, a Santa Teresa não concorre com Cascavel. Pelo contrário, né? O comércio precisa se organizar, precisa criar a sua promoção, precisa fazer a sua campanha de Natal, enfim, mas se não se espertar, se não usar a criatividade, a gente perde aí para outros países como a China, como o senhor falava, porque hoje em dia pela internet compra em qualquer lugar, né? Ficou muito próximo esse mundo globalizado. Então o pessoal precisa acordar para o desenvolvimento realmente, a organização através de cooperativas, sindicatos, associações, para poder ter mais força. Quer dizer, é unindo com as autoridades e cobrando do poder público superior aí, tanto do governo do estado, do governo federal, ou até mesmo dos municípios, para que haja realmente o desenvolvimento mais integrado. Esse é o Edson Vasconcelos. Inclusive, amanhã vai ter um evento às 19 horas na SIC, falando sobre a reforma política no Brasil. O pessoal tem participado desses temas assim, tão polêmicos, presidente? Na verdade, toda a sociedade amadureceu na marra, né, Lorival? Poucos sabiam o que era o Supremo Tribunal, quem que eram os ministros. Hoje todo mundo conhece pelo nome, conhece ideologia, família, quando não conhece as falhas do ministro. E eu acho que talvez essa lacuna se criou até por essa falta de expectativa que a gente tinha. Vamos cuidar do nosso negócio, nós elegemos alguém, o cara vai lá e resolve pela gente. E não aconteceu e não vai acontecer. E nessa falha até da comunidade, e nós falávamos há pouco aqui sobre civismo, sobre participar da comunidade, sobre entender a comunidade, parte desse civismo é preencher essa lacuna, é participar, é cobrar. E a pior forma que tem de você participar é você só criticar. E criticar é fácil.
E criticar, na verdade, é quase um vício, né? A gente entra no processo de crítica e começa a criticar todo mundo. E quando você sai para ajudar, você vê, por meu cargo eu não recebo, nas entidades que eu participei, nenhuma recebe. Você deixa tempo da tua empresa, da tua família para poder participar. E você está refém de críticas, e não adianta você falar, não, você vai estar lá e não vai receber. Muita gente critica. Mas isso faz parte, eu acho, de participar da comunidade. A associação comercial, ela tem que estar pronta para participar desse governo, desse prefeito e de qualquer outro que fosse que entrasse. Nossa diretoria sabe muito trabalhar e lidar com isso, como o Conselho de Desenvolvimento também, Dorival. Ele tem que entender que não pode ter partido. Até dentro do Conselho, dentro do regulamento, do regimento do Estatuto do Conselho, é proibido o presidente e o vice ter partido político. Eu não posso ter, eu não posso me filiar. Isso é uma necessidade até para poder ter essa visão de ter autonomia de cobrança e de apoio. E nós não podemos ter vergonha de apoiar quando o cara vai bem e de cobrar quando o cara vai mal. Mas cobrar não é só cobrar publicamente. Às vezes você pode ir lá cobrar o cara numa porta fechada e dar a solução para o cara sair do negócio errado. Então apoiar é de outra forma também. Não é essa forma que se criou de eliminar pessoas públicas publicamente. Nós temos que resolver os problemas. Que maravilha. Aliás, essa é a grande escola. Todas as quintas-feiras estou acompanhando a reunião empresarial na SIC em Cascavel, como repórter, como trabalho no jornalismo, né? Aqui na Antena FM, também na Rádio Colmeia de Cascavel. E a gente percebe isso, né? A tranquilidade, a serenidade dos senhores lá nas reuniões, dentro das grandes polêmicas, acolhendo pessoas de todos os segmentos da sociedade. E realmente fazendo essa diferença. Quer dizer, não é pessoas estressadas, brigando, xingando, mas pelo contrário, né? Nós precisamos ter essa postura, ser pessoas centradas no sentido de trabalhar realmente a solução, né, dos problemas, as sugestões para a solução. E esse exemplo serve para todos nós. E você que está ouvindo a Antena FM, convidado também a conhecer um pouco mais sobre isso, a estar mais presente também para poder, junto com as entidades, de acordo com o tamanho de cada cidade, mas fazermos como diz, aprender com quem fez, com quem faz, como Maringá, Foz do Iguaçu e até mesmo Cascavel e outros grandes centros que servem também para as pequenas cidades. E o senhor falava do Oeste em Desenvolvimento, criado pela Cassiopar, junto com a Itaipu Binacional, com as universidades, que, por exemplo, Cascavel tem bastante faculdades, os próprios profissionais da área da saúde, enfim. Tudo isso é muito importante e serve de exemplo para todos nós. Então está na hora de todo mundo acordar realmente para esse desenvolvimento. Um abraço, Maicon Salles, de Santa Maria, nos acompanhando também pelo Facebook, ouvindo a rádio, e o Geraldo Albuquerque, que é o gerente do Almayer Supermercado em Cascavel. Um abraço, Geraldo, aí, pessoal do Almayer Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon. Você vê que tem bastante líderes acompanhando também, além do Miguel Porfírio aí, viu, presidente? Mais gente acompanhando. Então, presidente, amanhã a reforma política está sendo debatida na SIC e quem pode participar? Todo mundo, é aberto à comunidade. Não só foi convidado a MOP, mas também a CAMOP, os vereadores da região, os prefeitos da região. São pessoas de extrema importância no cenário da reforma política. E é um debate junto com a OAB, teremos lá um mediador, um advogado lá. Tentaremos entender um pouco mais do que está acontecendo, até para poder opinar sobre o assunto. As posições das entidades são importantes nessa reforma política, mas a gente percebe que há uma tentativa de se manter o tabuleiro. E isso, o tabuleiro, beneficia alguns, não beneficia toda a comunidade. E para a gente conseguir ter uma posição um pouquinho mais sucinta e clara, nós precisamos entender um pouco mais também do tema. Que maravilha. Aliás, quando ele fala de reforma política, de mudanças do nosso país para melhor, trata-se até das campanhas eleitorais, porque muita gente critica, mas depois, na época de campanha, acaba se vendendo por uma emoção ou por algum recurso financeiro mesmo, e depois não tem força para cobrar, né? Tanto do prefeito, do vereador, dos deputados, senadores, governador, presidência da República. E essa reforma do Brasil é muito urgente para a gente conseguir sair da crise, não só a crise econômica, mas também a crise política que realmente assola o nosso país, não, presidente? Nós vivemos um mundo do politicamente correto, perigoso, porque o politicamente correto pode trazer a falha humana do gestor para poder tomar atitudes na sua casa, se você, como pai, não conseguir mostrar para o filho que algumas atitudes que você toma como pai tem que ser tomada, por mais que o filho não goste.
E se o pai ceder a tudo que o filho quer e deixar o filho tocar a casa, não vai resolver. Quem é pai, quem é filho, é filho. Um prefeito, um governante, ele é eleito pela ordem democrática. Se criou uma regra que vota em uma pessoa. E se essa pessoa não eleita, não ter a prerrogativa pela ordem, automaticamente o cargo dele está a júdice. Então o que a gente vê hoje são badernas, são afrontamentos públicos, não pela regra, são invasões. Então esse politicamente correto trouxe um problema. As grandes mudanças que o país precisa fazer, inclusive em épocas de crise, elas estão comprometidas pelo populismo. E o populismo não vem só da esquerda, vem da direita, vem daqueles que querem saber só de uma coisa, do poder, querem saber do voto. Falam o que querem na hora que querem para aqueles que querem escutar aquilo. Isso é um problema. Quem tem empresa sabe disso. Você tem responsabilidade como empresário e um governante tem responsabilidade. Um grande problema que nós sentávamos em Cascavel para entender é o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência de Cascavel tem um rombo impagável. Quem que vai solucionar? Quem foi eleito agora vai querer se indispor? Previdência não é tirar benefício de um ou de outro, mas a reforma que está lá em Brasília vai pegar o que menos deveria pagar. Mas e os juízes? E os promotores? E aqueles que estão recebendo totalmente de forma indevida? São muitas discrepâncias. Então, eu acho que essa condição da reforma e das mudanças, elas têm que ser levadas a sério. Nós precisamos de uma era aí, talvez, Dorival, de pessoas que sejam menos preocupadas com o politicamente correto, mas aquilo que a sociedade necessita para poder evoluir como desenvolvimento. Maravilha. Presidente da SIC, marcando presença aqui no nosso programa nessa manhã de domingo. E você pode tirar as suas dúvidas também participando. Tem a reunião empresarial todas as quintas-feiras, às 6h30 da tarde, na SIC em Cascavel, aberto para toda a comunidade, pessoas da região também, as autoridades, as lideranças. E quando ele fala aqui, né, do empresariado, nós podemos ampliar isso, né? Começando por cada produtor rural, por cada servidor público, profissionais liberais, pessoas da indústria do comércio de uma forma geral também, lógico, né? Que gera emprego, gera renda, paga os impostos, mas cada cidadão tem a sua responsabilidade também, ou pelo menos deveria ser assim, né? Participar dos debates, das ações e cobrar os seus direitos, mas de uma forma realmente organizada e respeitosa. Presidente, mais alguma colocação? Fica à vontade. Eu que agradeço o espaço. O tempo é curto, temos a SIC, hoje vice-presidente da FIEP, coordena o Conselho de Infraestrutura da Federação lá em Curitiba, Conselho de Desenvolvimento, Oeste em Desenvolvimento, tem as empresas e a família. Então a gente tenta se encaixar em todos esses tempinhos aí para poder estar aí, mas é uma grata satisfação de estar aqui, de poder colaborar, você sempre está lá com a gente participando. São Obrigado. Poucos que estão lá da forma que você está lá sempre, né? Sempre será bem-vindo. E as contribuições, os questionamentos sempre são bons para a gente poder sempre fazer uma reflexão, talvez, de solução para frente, de tentar resolver algum problema aí que sempre está acontecendo de uma forma mais contundente. Mas muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Aliás, obrigado aí o presidente da SIC Cascavel, do Conselho de Desenvolvimento também da capital do oeste do Paraná, né, a chamada querida Cascavel, e também vice-presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias de todo o estado do Paraná. E obrigado mesmo aí pela presença aqui na Antena FM, muita gente nos ouvindo até a região de Ubiratã, Campo Mourão, pessoal de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, muita gente no sudoeste aí, vários municípios. Obrigado a todos que estão acompanhando pelo rádio na 93.9 FM. Em Toledo, muita audiência também. Então, estamos aí falando sobre o desenvolvimento da nossa região, né? Vários municípios também nos acompanhando neste momento, e pela internet no Brasil e no mundo. Isso é muito interessante. Aliás, amanhã vamos estar acompanhando com a reportagem também da Rádio Colmeia, esta reunião sobre a reforma política, todas as quintas-feiras reunião empresarial, enfim, todas as atividades da ASIC, Associação Comercial e Industrial, que acaba se somando junto à Sociedade Rural do Oeste do Paraná, todo o G8, né, OAB, Sindicato dos Lojistas, né, Sindilojas, Sindicato Rural, Sinduscom, que é da construção civil, a MIC, a SIC, todos estamos juntos lá, tentando sempre pensar. Só pegando um gancho, o Conselho de Desenvolvimento de Cascavel foi convidado dia 30 a
fazer parte de uma palestra em Goiânia, onde teve o encontro de todos os conselhos de desenvolvimento do Brasil. Que o Carlos Guedes esteve lá? Carlos Guedes esteve nos representando. Tinha o governador de Goiás, o prefeito de Goiânia, o Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, foi secretário do governo do estado. Então, essas instituições estão criando corpo, Lorival, estão sendo cada vez mais, até de uma forma, sendo requisitadas pelos governantes, porque eles precisam da comunidade junto. O discurso, eu acompanhei o discurso do governador, e ele pontuou lá como a necessidade da existência do Conselho de Desenvolvimento hoje lá se faz na presença, inclusive, de resolver problemas espinhosos que o governo tem. Que maravilha. Aliás, o Carlos Guedes aí, ele foi consultor, né, do Sebrae por muitos anos, empresário cascavelense, faz parte da diretoria da SIC há muito tempo. E a diretoria da SIC sempre vai preparando novos líderes, o próprio vice vai subindo com o cargo de presidente, assim por diante. Os que saem da presidência continuam no conselho deliberativo, no conselho realmente que faz parte da diretoria da entidade. E agora com o Conselho de Desenvolvimento de Cascavel se fortalecendo cada vez mais. Obrigado, presidente. Sucesso. Obrigado, Lorival. Aí, portanto, agora são 9 horas e 31 minutos. Aí batemos um papo com o presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, vice-presidente da FIEP e do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, trabalhando sobre o Oeste em desenvolvimento também, em parceria com grandes instituições, fazendo a diferença. O aeroporto regional, a Ferroeste, a duplicação das rodovias, a geração de emprego e renda, novas indústrias, novos comércios. Todo mundo precisa se unir cada vez mais. Vamos acordar, minha gente!